Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Supremo Tribunal Federal deve voltar a lidar com o marco temporal nesta quarta-feira. Nós já tivemos voto do Fachin, rejeitando a tese do marco temporal, do ponto de vista constitucional, é claro. O Nunes Marques votando a favor da constitucionalidade da tese do marco temporal, e o Alexandre de Moraes acompanhando o Fachin, porém estabelecendo uma possibilidade de que, se não for possível restituir determinado trecho de terra aos indígenas, digamos que lá tenha surgido uma cidade, uma comunidade rural, seja o que for, ou mesmo uma cidade pequena ou média, depois de muito tempo, que então a União trate de providenciar terras do mesmo tamanho, etc., em condições aceitáveis para os indígenas. Essa foi a mudança proposta pelo Alexandre de Moraes em relação ao voto do ministro Edson Fachin. É claro que esses três podem até mudar o próprio voto enquanto não estiver encerrada a votação. Então tem muito chão pela frente. Obviamente, houve o pedido de vista, né, do André Mendonça. Ele devolveu a tempo, isso foi um pedido pessoal da Rosa Weber, a tempo de ela poder votar, porque ela só trabalha até o final do mês que vem. Então ela queria muito apresentar seu voto, pediu ao André Mendonça que fosse o mais rápido possível na análise do tema. Então veremos amanhã aquilo que será decidido, mas é uma outra questão que o Supremo tem de tratar, referente a indígenas. E nesse caso, especificamente, indígenas do Mato Grosso do Sul. O Supremo aceitou, estava lá desde abril, a ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que denuncia violência policial e violações de preceitos constitucionais, daí o Supremo ser acionado, contra comunidades indígenas que vivem no Mato Grosso do Sul, que são do Mato Grosso do Sul. Então, na sexta-feira à noite, aqueles julgamentos virtuais, né, por isso foi à noite, e houve o encerramento desse julgamento para saber se seria acatada a ação. Não é o mérito. O julgamento terminou e partia de uma decisão anterior do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes havia negado provimento à ação. Essa foi uma decisão provisória. Mas a decisão do Gilmar Mendes foi derrubada. O placar final no julgamento ficou em 7-4. Não é, repito, o julgamento do mérito, quem tem razão, quem não tem. Mas 7 ministros contra 4. 7 decidiram pelo prosseguimento da ação. O voto divergente, ou seja, o voto que abre a discordância do voto do relator Gilmar Mendes, foi apresentado exatamente pela Rosa Weber, que preside o Supremo. Votaram com o voto divergente, com a Rosa Weber, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. Todos esses acompanharam o voto divergente apresentado pela Rosa Weber. E votaram, acompanhando a tese do Gilmar Mendes, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Cristiano Zanin. Foram os 4 que votaram pela não aceitação do provimento à ação. Mas 7 disseram não.
discordamos do relator e haverá prosseguimento da ação. E aí é que o Supremo vai mergulhar nos fatos, né, no que aconteceu. E o que aconteceu é muito grave. Pelo menos o que está na ação, o que é denunciado ao Supremo é muito grave. Porque, segundo a Associação dos Povos Indígenas, as violações cometidas contra a etnia Guarani Kaiowá são sistêmicas. Não aconteceram 2, 3 vezes. Elas são sistêmicas. Elas ocorrem o tempo todo. Elas são política de Estado. Porque aqui não é uma denúncia contra civis, contra garimpeiros ilegais, caçadores ilegais, grileiros, gente que quer tomar a terra indígena. É uma denúncia de que o Estado violou direitos constitucionais dessa etnia e agiu como milícia numa questão relacionada com demarcação de terra, o que faz com que muita gente até arrisque observar os votos dados sobre haverá ou não haverá provimento com os votos que serão dados na questão do marco temporal. Mas isso é arriscado, porque são coisas distintas. São coisas diferentes. É verdade que quem já votou na questão do marco temporal, de novo votou de maneira parecida. O Nunes Marques, que é favorável ao marco temporal, favorável à tese, do ponto de vista constitucional, votou agora pelo não provimento, acompanhou o Gilmar Mendes. O Fachin votou pela aceitação do provimento, ele que votou contra o marco temporal. E o Alexandre de Moraes, que também votou contra o marco temporal, embora tenha feito aquela observação, aquela proposta de que, quando não for possível, que haja, então, a busca por novas terras, tamanhos iguais ou muito próximos e condições muito próximas, para que os indígenas recebam a terra se eles reivindicam um lugar que já não pode ser transferido, porque ali é uma cidade ou coisa que o vale. Essa foi a proposta do Alexandre de Moraes. E agora ele vota pelo provimento. Ele acompanha a Rosa Weber. Mesmo assim, não dá para dizer que nós tivemos uma prévia do que vai acontecer no julgamento do marco temporal, porque são questões muito diferentes. E nessa ação, a APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, argumenta que o governo do Mato Grosso do Sul adota uma política de segurança pública que desconsidera e desrespeita direitos fundamentais dos povos indígenas, com a utilização da polícia militar, feito essa fosse uma milícia privada a serviço dos fazendeiros da região, efetivando ações violentas de desocupação forçada. Essas operações, diz a ação, não teriam amparo legal nem autorização judicial. Não foi um juiz que determinou desocupação. Foi uma decisão do governo do Estado. E aqui a polícia, né? A polícia é o braço. Quem tem de responder pela ação é o governo do Estado, não é a polícia. A polícia recebe a ordem lá do secretário de Segurança Pública. Ó, manda um batalhão para desocupar aquela área. Então é óbvio que a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública e, em última instância, do governador. Isso está claro, né?
E por isso a ação é contra o governo do Estado. Se ela receberá votos favoráveis ou não, no mérito é outra história. O provimento está garantido pela decisão de 7 ministros. Né? E aí, entre os pedidos formulados, a PIB quer que o Estado seja obrigado a elaborar e encaminhar ao Supremo, em 60 dias, olha que uma coisa sensata, um plano visando ao controle de violações de direitos humanos dos povos indígenas, contra os povos indígenas, pelas forças de segurança. É incrível que alguém tenha de pedir isso. Mas eles têm de pedir, porque a realidade é outra. Eles querem um plano para que controlem a violação de direitos humanos dos povos indígenas pelas forças de segurança. Querem, por exemplo, cronogramas específicos, previsão dos recursos necessários à implementação desse plano e perspectiva intercultural, quer dizer, ouvir os índios. O que vocês querem? O que vocês acham? Como é que tem de ser isso? Não é um plano unilateral. Pedem ainda que as operações policiais, chega a ser singelo, né? Esse pedido é singelo. Que as operações policiais sejam informadas à FUNAI, ao Ministério dos Povos Indígenas, com antecedência mínima de 24 horas. Eles nem estão dizendo proíbam operações, não. Estão pedindo que haja um aviso prévio. E pedem que haja instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas e nas fardas dos agentes de segurança com o armazenamento dos arquivos. É um pedido singelo. Eles querem, olha, que todo mundo possa acompanhar depois, ver depois, saber depois o que foi dito, o que foi feito. Que decisões foram tomadas. E para que o GPS? Porque muitas vezes são incursões secretas, sem ordem judicial, mas com participação do governo do Estado. Não é que a PM do Mato Grosso do Sul fala, vamos lá. Não, não. Isso é a ordem que ela recebe do governo do Estado. E pedem, olha só, isso também é singelo, hein? Isso também é um pedido e que ele seja apresentado, né? Mostra bem que tipo de cotidiano esses indígenas têm enfrentado. Eles pedem que o governo estadual se abstenha de utilizar helicópteros como plataformas de tiro em operações de conflitos fundiários que envolvem povos indígenas. Porque normalmente quem já atirou na vida sabe que o tiro em movimento ele não é o tiro do alvo específico, selecionado. Ele é, normalmente, ou é um ataque, né, um ataque para dizimar, ou o tiro de helicóptero, desferido desde o helicóptero, ele geralmente é utilizado, estão correndo. E aí qual é a premissa dos caras? Se estão correndo é porque são culpados. Se são culpados, não querem se entregar, metam bala. Então eles estão pedindo que o governo se abstenha de usar helicóptero como plataforma de tiro. E por fim, a ação solicita a criação no âmbito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Tribunal Federal Regional de comissões de conflitos fundiários. Percebam que todos os pedidos, nenhum deles é que sejam proibidos de entrar aqui, que não haja nenhuma discussão, que já se determinem que isso aqui é nosso. Não, não, não. Eles estão pedindo que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e o Tribunal Federal Regional tenham comissões que tratem de conflitos fundiários.
Estão pedindo que o governo não autorize tiros desde helicópteros, tiros em movimento, onde você não sabe quem você está atirando, você sabe que você vai derrubar alguém. Quem é, você não tem a mínima ideia. E que haja aviso, amanhã tem uma operação. E que as fardas e viaturas estejam equipadas com câmeras que possam gravar áudio e vídeo e com GPS nas viaturas para evitar operações que não são registradas oficialmente. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, chegou a notificar o Eduardo Riedel, que é o governador do Mato Grosso do Sul, isso lá em março, hein? Pedindo providências sobre o caso envolvendo 3 lideranças indígenas, Caiová, Laranjeira e Anderu. Eles foram presos em ação da Polícia Militar no município de Rio Brilhante. Mas não é isso não, não é só isso não. Relatório do Conselho Indigenista Missionário registra 3 assassinatos só desses Guarani Caiová no ano passado. Só deles. Um dos casos, 24 de junho do ano passado, fazendeiros e policiais, e aqui já é algo estranho, porque a polícia não deve ter companhia nas suas ações, a não ser que sejam forças aliadas. Uma ação conjunta com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, até com integrantes das Forças Armadas, como disse, é autorizado. Mas com fazendeiros, uma ação conjunta, invadiram o território Guapuí, mesmo sem ordem judicial. Atenção, mesmo sem ordem judicial. A polícia foi lá. O território tradicional é reivindicado como parte da reserva Mambaí. Tiros da polícia deixaram 9 feridos e um morto, o indígena Vitor Fernandes, um Guarani Caiová de 42 anos. De 19 a 22, 795 indígenas assassinados. No ano passado, 180. Mas não é coisa recente. Isso aqui são os números de 4 anos. Se tomarmos 2010 em diante, os números são muito parecidos. Muito parecidos. E, embora haja muitas vezes, em algumas pessoas que tomam essas decisões ou que as executam, haja problemas, embora haja problemas de racismo, embora haja problemas de tomar a decisão, ser ali desassombrado numa ação de assassinato, numa ação de atirar a esmo, embora muitas vezes haja o aspecto racial, são índios. Façamos o que desejamos, o que queremos, sem nenhum impedimento. São indígenas, são índios. Embora haja isso, embora haja pensamentos assim, atitudes movidas por pensamentos assim, fundamentalmente, estruturalmente, a questão é outra. São pobres. E aparecem como obstáculos à exploração daquela terra. Mas não são obstáculos atrevidos que chegaram lá e resolveram, não, vamos viver aqui. Eles estão onde a história, o tempo e a Constituição dizem que é o lugar deles. Quem diz isso é a história, é o tempo e é a Constituição. Se estivessem eles lá
produzindo riquezas, pagando impostos elevadíssimos ao governo do Estado, estaria tudo bem. Ninguém ia tentar tirá-los de lá. Mas como eles são indígenas e querem viver como indígenas, sem olhar a terra como propriedade, mas como posse para uso, e uso para a alimentação daqueles que lá estão, quando muito venda de excedentes, é uma atividade econômica pobre, mas é atividade econômica natural. Absolutamente natural. E eles querem viver de maneira natural e ter, inclusive, relações econômicas naturais. É o problema da maneira como se olha o pobre. Porque isso é feito em outra escala, em circunstâncias diferentes, contra pobres urbanos, contra brancos, negros, contra toda a gente, em qualquer cidade brasileira, à vista de todo mundo. Isso é feito rotineiramente. Inclusive desocupações ou invasões. Não, isso aqui, isso aqui não precisa de mandato, não precisa de nada. Eu entro aqui porque aqui não tem essa. Eu posso meter o pé na porta à vontade. Porque é gente pobre, muito, muito, muito pobre. E qualquer solução que desconsidere essa relação da minoria rica com o poder jurídico, econômico, político, e que tem o Estado trabalhando para si como braço armado, sim, o Estado, que é o que está basicamente nessa denúncia, qualquer visão que não considere essa realidade não vai trazer soluções, não vai descobrir, não vai enxergar soluções. Isso é sempre incômodo, em diversos momentos da história, né? Quanto populismo é feito para evitar a abordagem real do confronto, da exploração, inclusive do trabalho, da escravização do assalariado, chamado de trabalhador livre. Você tem desde o populismo rotineiro, chamado de democrático, até o populismo ditatorial. O que fez o Mussolini? Por que eles usavam as camisas negras? Era uma referência, claro, às camisas vermelhas, né? A turma do Garibaldi lá, no século XIX, no movimento pela unificação da Itália. Mas era uma maneira, isso foi dito pelo Mussolini em entrevista, de uniformizar a sociedade de maneira que ela ignorasse, por exemplo, a luta de classes. Ele ainda fala assim, não, eu olho para o coletivismo soviético, uma referência, mas há uma diferença fundamental. Ali a ideia de coletivismo era de eliminar o confronto de classes, de não haver classes, de formar uma sociedade não dividida em classes. Sob Mussolini, sob o fascismo, a ideia era outra. Continuará havendo a luta de classes. Uma classe sobre a outra, uma classe explorando a outra. Porém, daremos ao povo a ideia de que são todos um só. É preciso uniformizá-los fisicamente, camisas negras, mas criar uma ideia de que o indivíduo deve desaparecer para dar lugar ao ser coletivo do Estado. Não o ser coletivo de uma classe revolucionária, a classe trabalhadora, os operários, ou os camponeses, ou os soldados. Não. Uma sociedade inteira da qual é arrancada a ideia do indivíduo livre para que ele se transforme num autômato de um sistema que tem o Estado e acima do Estado il duce
comandando tudo e todos, mas com a iniciativa privada, com a exploração de um sobre o outro. Essa é a questão elementar e por isso é tão combatida. É chamada de obsoleta, anacrônica. Ficou no passado da história. Não, ela está aí todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E às vezes com acontecimentos como esse. Não é apenas um ataque a indígenas por serem indígenas, é um ataque a um povo porque ele é pobre, porque ele vive de maneira natural. E ali a riqueza enxergada como algo a ser explorado. E por que isso chega ao Supremo? Porque o Estado, de repente, não só toma um lado, sempre tem um lado, isso é óbvio, mas ele usa o que é do povo, os recursos do povo, o dinheiro do povo, para atacar parte do povo. É isso que o Supremo deve decidir. É diferente, é uma questão completamente diferente do marco temporal, mas resta saber se os votos dados no prosseguimento da ação se repetirão no marco temporal. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura que você acabou de ouvir, ou se pegou pela metade, fica disponibilizado para você nos agregadores de podcast. É o podcast Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan. Procure, você vai localizar. Está no nosso site também, nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, a participação ao vivo aqui do Milton Neves. Rede Bandeirantes de Rádio.